Bom dia! Viva a vida! Bom dia, pessoal! Mas rapaz, que povo lindo aqui! Bom dia, bom dia! E aí, Raicinha, chegou tudo tranquilo? Deu tudo certo, volta. Essa é uma das versões que eu amo do Viva la Vida. Bom dia, Cris! Da Tocante Orquestra Coral. Uma das instrumentais do Viva la Vida do Coldplay, que eu adoro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O microfone estava bem longe de mim, eu tinha esquecido de pôr o microfone. Consegue me ouvir melhor agora, né? Be my mirror, my soul and feel my missionaries on the battlefield. For some reason I can't explain, but Saint Peter will call my name. Vou mostrar! Eu tinha esquecido o microfone. De manhã a pessoa fica mais tantana. Mais um projeto 939, às 9h39 da manhã, referente ao número 939 da 8ª Avenida de Joseph Pilates. Tá aqui, ó. Cá estou, alô Márcio. Bom dia a todos que estão entrando. Horáriozinho inconveniente, viu, Vanessa? É o horário que eu posso. Hoje é feriado aqui em Recife, tá? É um feriado local, tá bem? Olha só, coloquei aí um pouquinho de Viva la Vida pra gente. É uma música que eu gosto, é uma música que mexe comigo, que me movimenta. Hello, TC Pilates, não sei qual das duas, mas um beijo para as duas. G Vivi. Olha, eu hoje estou muito feliz, né? Eu ontem fiz uma tatuagem com a assinatura de Joseph, eu não sei se todos vocês acompanharam, mas eu tô assim, tchotcha, como diz lá na Argentina, de tão feliz, tá? Óbvio que é um local que dói um pouquinho, oi Marcelinho, mas super valeu a pena. Eu coloquei ele tatuado em mim aqui e ele para mim é a grande razão de tudo. Ele é a grande razão de eu conseguir ter disciplina. Ele é a grande razão de eu ter a frequência, de eu ser consistente. O projeto, tanto o Chá com Joe, quanto o projeto 939, quanto tudo que eu faço na minha vida, se já não tem disciplina, consistência, foco, determinação, fica muito mais difícil, né? Então, como quer que ele comece, como quer que ele seja, ele tá dando certo e ele tá indo e eu tô conseguindo dar conta. Então, é ele que me dá essa força, né? O Chá com Joe, eu sempre venho com a canequinha de chá, eu não posso deixar de falar que hoje aconteceu uma coisa assim, realmente eu tô sem saber o que é que eu tomo aqui. Lara Pacheco me ajudou, né, agora de manhã, no líquido que eu ia tomar para poder fazer aqui a live, a transmissão com vocês, e eu tinha pego meu copinho d'água, tranquilo, né? E aí Lara preparou um chá de canela, que ela trouxe uns pauzinhos de canela e tal, então um chazinho bem natural. E aí ela fez um chá pra mim. Eu, eita, já vou, né? Vou tomar chá mais tarde, apesar que eu sou uma boa bebedora de chá. E aí é a cara dela. E aí eu fiz, não, eu vou tomar aqui o meu chazinho então. Mas eu não sabia que ela ia preparar um café. Então aí ela preparou um café e me trouxe um café. Então eu tô com café, chá e água. Então sintam-se servidos, tá certo? Hoje eu tô meio em dúvida se eu dou um gole de cada coisa, se eu deixo o café por último. Enfim, mas vamos embora, eu tinha que dizer isso porque eu tô me sentindo meio estranho com tanto líquido na minha frente. Mas vamos lá, pessoal. Disciplina é a palavra assim, Marcelo. Então, para tudo que a gente quer na vida, para tudo que a gente quer conquistar na vida, disciplina é algo muito
muito importante que faz a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Eu não sei qual é o objetivo das pessoas que estão ao meu redor, não sei quais são os objetivos das pessoas que estão aqui acompanhando nesse momento, né? Sei que é um horário aqui em Recife é feriado, mas o resto do Brasil é uma terça-feira, são 9h45 da manhã, é horário comercial e a maioria das pessoas nesse horário tá em algum trabalho, estudo, enfim. Então, eu agradeço a presença de quem, nesse momento, está conseguindo dedicar esse tempinho aqui, tá? É bem possível que eu deixe a live salva para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá? O projeto 939, ele veio com a finalidade de acontecer às 9h39 da manhã, todas as terças-feiras, até que eu perceba que eu consigo dar conta, tá? Para que eu possa compartilhar algo que fica nas lacunas lá do Chá com Joe, ou seja, conteúdos que a gente pode acrescentar, que a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode aprofundar, ou assuntos que lá são falados de forma mais profunda e que a base algumas pessoas não têm. Então, o projeto 939, na verdade, é abrir a cabeça. Alguns assuntos a gente vai aprofundar, mas não adianta aprofundar se a gente não conhece Joseph. Não adianta a gente aprofundar se a gente não conhece o livro do Joseph. Não adianta a gente aprofundar numa sistemática lá do Pilates clássico se alguém não fez a formação do clássico, nunca entendeu o que é a metodologia clássica, qual o fundamento, né? Enfim. Então, eu estou aqui para poder explicar isso dessa maneira. Hoje, eu tirei esse pedacinho da manhã para que a gente pudesse conversar sobre qual é a lógica do sistema clássico, né? A gente já falou no outro encontro, a gente falou sobre aquela história lá do estúdio, um formato, outro formato, na semana passada, no projeto 939 da terça passada. Eu mostrei nos slides a formatação de um estúdio, a formato ginásio, a formatação de um estúdio, formato mini estúdio, como a gente tem tão comum aqui no Brasil, de que forma a gente acha que isso chegou nesse ponto e de que maneira isso tornou o Pilates mais solto, peças mais soltas, né? Então, de que maneira a gente pode amarrar para que vocês compreendam, para que a gente compreenda, que para a gente esteja na mesma linha de pensamento, tá? Então, vamos lá. Como foi que tudo começou? O próprio Joseph Pilates, esse que está agora aqui no meu bracinho, né? Vocês veem ao contrário, mas eu postei uma foto para quem depois quiser ver e ficou realmente muito linda. A tatuadora está de parabéns, a idealizadora também, enfim. Mas o Joseph Pilates começou tudo, né? Às vezes a gente faz muita referência ao método, ao equipamento, a tal escola, a tal professor, a tal elder, né? E às vezes a gente esquece que quem está por trás de tudo isso, quem iniciou tudo isso, o idealizador de tudo isso, foi o Joseph Pilates. Um cara muito inteligente que juntou várias peças. Quem teve a oportunidade de escutar ontem a conversa lá com o Lipe, foi uma conversa realmente bem mágica, bem inteligentemente armada, assim. Percebe que ele teve várias influências de movimentos que aconteciam na época na Europa, né? O Joseph teve várias influências do fisiculturismo. Eu falei isso também numa live que foi o Chá com Joe, com o próprio Joe, lembram? Então, com fisiculturismo, com naturismo, com várias outras, com vários outros movimentos que estavam acontecendo na época, né? Com toda essa cultura grega, enfim, então, e toda essa influência. Então, o próprio Joseph Pilates trouxe isso para o seu método, mas ele construiu numa forma, ele construiu num sistema, ele construiu em forma de exercícios e isso é o que eu quero passar agora. Como foi que tudo isso começou, tá? Então, de forma muito breve, para aqueles que não conhecem ou conhecem muito pouco a respeito do livro do Joseph, tá? Essa não é a versão original, óbvio, ele publicou os dois livros de forma separada. Aqui a editora Forte juntou os dois e chamou de a obra completa do Joseph Pilates, né, de Joseph Pilates. Mas o livro, ele é encontrado em inglês ou em espanhol também separado. Só o Return to Life Through Contrology, que é o Retorno à Vida pela Contrologia, foi publicado em 1945, e o Your Health, que foi antes, de 1934, tá? Que é o Sua Saúde.
Então, o livro ele é mais ou menos dividido em duas partes. É como se a primeira parte fosse o Your Health, a outra parte fosse o Return to Life, tá? Então, é um livro que eu acredito que você tem que estar num estado de abertura espiritual, mental, de evolução para compreender, principalmente o Your Health, para entender a cabeça de Joseph Pilates e o que é que ele queria dizer com aquilo. Porque senão ele não passa de um livro viajado, um livro como se tivesse desatualizado, um livro como se falasse muita coisa, muita coisa no campo vago, tá? E o livro, ele é essencial para os dias de hoje, tá? Então, um livro muito completo. Realmente, o Your Health, ele não tem indicação de exercícios em si, mas ele tem várias explicações de movimentos que ele explicava. Então, existem muitas fotos, isso já foi muito falado, como se Your Health fosse muito teórico. Your Health é muito prático, ele tem indicações da prática através de um contexto teórico. Mas ele tem fotos. Fotos, por exemplo, do Joseph Pilates mostrando a intenção dele através da criação da primeira Wunderchair, digamos assim, que era uma modalidade caseira, tá certo? Um tipo de poltrona para você ter em casa e você recostar bem as suas costas. Ou a V-Bed, que era uma cama que você podia deixá-la retificada e tinha um sistema de molas embaixo que você puxava e ela virava uma cama em formato de V. E existe a lógica do porquê ele queria fazer assim, tá? Então ele fazia assim porque ele queria que a gente se movimentasse nessa cama em diversas posições. E ele explica as razões disso, tá? Então é difícil ver, mas existem vídeos históricos e originais do Joseph Pilates explicando isso. Eu tô antes da contrologia, tá? Eu tô aqui na cabeça do Joseph antes do Pilates em si, antes da criação do método em si. E sim na sua obsessão pelo movimento humano, na sua obsessão pela cura dos males que a não funcionalidade da nossa natureza provoca, tá? E aí ele nos compara aos animais, a todo esse universo da infância, quais são os nossos movimentos naturais e por que a gente os perde, tá certo? Então aí a gente vai ter o seguinte, a gente tem movimentos sim, então se vocês escutarem que o Your Health não fala ou não mostra movimentos, tá errado, tá? Porque ele fala sobre o posicionamento, sobre a nossa postura, sobre N questões relacionadas ao nosso dia a dia, à nossa rotina, à nossa funcionalidade e tudo que está ligado a agachamento, a arrastar, ou a levantar, a postura, a gente ter todas as nossas capacidades físicas funcionais em devido controle, né? Num estado natural. Joia até aí? Então, quando a gente tem assim, dentro do próprio livro, né? A gente vai ter depois, a gente termina o livro Your Health, ele fala sobre todos esses contextos, é uma leitura obrigatória, tá? Não se preocupa, Lê, fica tranquila. Se ela ficar salva, você assiste depois, tá bem? Então, o próprio Your Health é para mim uma indicação obrigatória de leitura, mas obrigatória com uma cabeça aberta, como eu expliquei. É um livro que você tem que ler tentando entender que é Joseph Pilates falando contigo. É Joseph Pilates tentando comunicar à humanidade como se ele estivesse 50 anos à frente do tempo dele e era um lunático. Um lunático que falava coisas que ninguém valorizava, um lunático que falava coisas que ninguém estava vivendo, ninguém percebia, então ele não era escutado, certo? Ninguém falava, ninguém dava valor, joia? E aí quando ele foi, e lembrando, Joseph Pilates, ele trabalhou como fabricante de cama, de poltrona, de banheira, de pedalinho, como já expliquei. Então ele trabalhou dessa forma com seu irmão, o Fred Pilates, tá certo? Para poder, trabalhando dessa forma, ele inclusive tinha algumas parcerias com lojas importantes nos Estados Unidos, isso ele já estava nos Estados Unidos, para poder revender e ter essa parceria eterna, digamos assim, joia? E aí depois ele vai e escreve o Retorno à Vida pela Contrologia.
Mesmo que tenha um capítulo da contrologia já no Your Health, quando ele escreve o livro Retorno à Vida, vocês têm que saber que dessa quantidade de páginas que tem o Retorno à Vida, vamos imaginar, 20 páginas é de texto. Isso aqui é texto. O resto é puro exercício. É a explicação de Joseph Pilates com relação ao seu sistema. O sistema do Joseph, isso está documentado, isso está publicado, né? São os 34 exercícios que Joseph Pilates colocou para a gente fazer, para a população executar diariamente, do 100 ao push-up. E não é verdade que não é um livro de Oialine. E não é verdade que não seja um livro que não tem exercícios. Eu já vi aí falando como se fosse um livro teórico. É um livro que tem fotos do Joseph Pilates. Numa época que não era fácil tirar foto, não era fácil ficar em isometria para tirar uma foto. A gente não tinha como tirar 1000 poses e escolher as 5 melhores, tá certo? E tem a orientação e o passo a passo. Óbvio que vocês estão vendo ao contrário, tá? Mas tem o passo a passo do que fazer. Ou seja, ele sabia o que ele queria. Então tem o exercício 1, tem o exercício 2, tem o exercício 3 até o 34, tá certo? Então, essa é a sequência do livro Return to Life Through Contrology. O que é que ele desejava com isso? É um livro totalmente ilustrativo, totalmente, tá? Já ouvi muito falando que é um livro teórico. Ele é totalmente ilustrativo para se tornar prático, joia? Então, que isso fique muito claro para vocês. Então, ou para quem não sabe, né, obviamente. Lembrando, a intenção dessa conversa, a intenção do Projeto 939 é trazer a base para quem de repente não a tenha tido e deixar todo mundo numa mesma conversa, deixar todo mundo numa mesma vibração, numa mesma atmosfera, para que quando a gente esteja lá no Chá com Joe e alguém falar de Drago's Gym, alguém falar de Bob Likens, alguém falar de Romana Krizanovska, alguém falar do próprio estúdio do Joseph na 939, de Mary Bowen, falar do Return to Life, falar do Your Health e citar essas nomenclaturas todas, se na tua formação ou se na formação de alguém não tem havido absolutamente nada dessa cultura geral do método, absolutamente nada dessa filosofia por trás do método, absolutamente nada a respeito do Joseph Pilates, então a gente está aqui para poder orientar e completar e preencher essas lacunas. Teto, te amo. Então, para poder preencher essas lacunas, joia? Então, aí o que a gente faz? A gente tem que interpretar o que Joseph Pilates queria. Então, como tudo começou? A sequência dos exercícios são 34, joia? Então, desculpa se eu pudesse ser de alguma forma redundante ou muito básica para alguns de vocês que já sabem o suficiente, que já sabem tudo isso que eu vou falar. Lembrando que a intenção é fazer isso, tá? Tornar e deixar todo mundo aqui numa mesma atmosfera para preencher as lacunas que o Chá com Joe pode deixar, joia? Então, o sistema é construído na base, a base dele são esses 34 exercícios. Então, tenta pensar que Joseph não dividiu o sistema em básico, intermediário e avançado. Ele colocou esse livro para que todo mundo pudesse adquiri-lo, todo mundo pudesse tê-lo em casa, todo mundo pudesse ter seu colchonete ou uma toalha grossa e pudesse deitar no chão e executar os 34 exercícios. Alguns não iam sair, outros iam sair com dificuldade na execução. Alguns a gente ia se atropelar toda, ia ter que pular, enfim. Mas ele deu uma sequência e uma orientação de onde entra a respiração, a ativação, o que você tem que fazer de forma básica, tá? Então, esse é o sistema. E por que essa lógica? Existe uma lógica de você tornar naquele período e naquela sequência dos 34 exercícios que você vai fazer, sei lá, em meia hora, em 40 minutos, a sequência inteira, é um momento de você testar a sua funcionalidade, de você potencializar a sua funcionalidade, de você arrasar com o seu movimento natural. Porque se você já experimentou o MET completo, clássico, o MET do Joseph Pilates, o MET do Return to Life, ele é revigorante. E você sente que você gira para frente, gira para trás, gira de lado, faz balancinhos, tá? Então,
se equilibra, trabalha com uma perna só, trabalha com as duas pernas, trabalha com os dois braços. Então, assim, ele é um trabalho completo, onde ele te testa, e aí, Vevé, ele te testa, ele te potencializa e, ao mesmo tempo, ele te faz progredir com a repetição, com a insistência, com a disciplina. Ele foi criado para ser executado todo dia. No fundo, ele foi criado não para ser executado o básico hoje, amanhã o intermediário e depois de amanhã o avançado. Ele foi criado originalmente para ser todos os dias executado, certo? A partir daí, o Joseph, que já criava equipamento, que já criava, na verdade, não equipamento, mas que já criava a mobília, que já criava essa ideia de movimento, ele trouxe isso para a realidade. Se no MET é onde você se desafia, você não consegue realizar algum movimento, que tal se eu te levar para um equipamento? Que tal se eu construir um equipamento que te ajude a construir aquele movimento que tu estás com dificuldade? Entende? Então, por exemplo, lembrando, vai ter algum momento desse projeto 939 que eu vou tentar trazer para um movimento prático. Eu acho que minha voz vai ficar ecoando na sala, né? Porque eu não vou conseguir estar com o microfone plugado aqui no celular. Vai ficar meio que ecoando, meio distante, mas eu preciso demonstrar para vocês o que é isso na prática também, tá? É minha intenção. Mas por enquanto que está no teórico, o que é que vocês precisam entender? O que é que se precisa entender? O Joseph observava lá, o camarada fazia o 100 e depois ele ia fazer o roll-up e ele não conseguia subir. No próprio mat, ele construía a cinta, certo? Então você colocava o pé na cinta porque você podia potencializar primeiro a execução do movimento, o desenho do movimento, tá? Você conseguia realizar a mobilização da coluna, as ativações, mas você ainda tinha aquela pequena falha em algum ponto da subida para fazer o rolamento para cima, o roll-up, tá? Então, na hora de fazer isso daí, ele construía, por exemplo, um equipamento onde na tua própria cama, uma cama parecida a uma cama hospitalar, né? E foi conhecida como Bednagium, tá? Um dos primeiros equipamentos do Joseph Pilates. Então, Bednagium, para quem não sabe, ele se escreve assim. Deixa eu escrever para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ops, eu não estou conseguindo colocar aqui comentário hoje, por alguma razão. Deixa, depois eu coloco para vocês. É o Bednagium, tá? Eu coloco de alguma forma lá nos stories. Eu faço uma figura do Bednagium, escrevo Bednagium. Prometo que tudo que eu deixar aqui, que seja um nome estranho ou possivelmente diferente, eu deixo lá, tá? Então, o Bednagium era, imagina, uma cama com cara de cama hospitalar, meio solteira assim, solteirão. E aí colocar um sistema de molas onde você consegue descer e subir no formato e no desenho do roll-up, só que com a assistência das molas, tá? Então, isso já começa a ser um exercício conhecido como exercício corretivo. O exercício corretivo, ele pode ser para corrigir, mas ele serve para construir um exercício, né? Ele constrói, ele reconstrói, ele desconstrói, então ele precisa ir montando as peças para chegar naquele exercício que a gente queria. Tente sempre pensar a lógica do sistema clássico, que é o que eu quero deixar claro hoje, né? Qual a lógica do sistema original do Joseph Pilates era executar esses 34 exercícios que estão aqui no Return to Life de forma o mais fluida e funcional possível. Então, para você executar os 34 exercícios com o máximo de transições possíveis entre um exercício e outro, né? Que você não precise pausar para se organizar, que um emenda no outro de forma funcional. Eles têm essa lógica porque de um exercício para o outro, se você sobrecarrega muito um determinado grupamento muscular, você ia fadigar. E é um sistema de não fadiga, tá? É um sistema energético. Então, Joseph Pilates, com essa linha de pensamento, fazia um exercício que potencializava muito o abdômen, e aí depois ele fazia outra que descansava o abdômen para poder preparar, digamos, através da mobilização do quadril, dos membros inferiores, para um próximo exercício que ia precisar disso, sem que você se machucasse e pudesse executar de uma forma mais íntegra, mais completa, né? Então, um exercício tem lógica antes do outro, que dá uma lógica para o posterior, então eles são amarrados como se os 34 exercícios se tornassem um único exercício, tá?
Então, a partir dessa sequência do MET, tenta imaginar, aquele é o meu objetivo final. Aquele é o objetivo final de qualquer e todo cliente que chega para mim. Eu preciso transformá-lo para que aqueles 34 exercícios, eles sejam executados da melhor forma possível, como se você sempre quisesse alcançar aquilo, tá? Da melhor maneira possível dentro dos princípios, tá? Então, o que é que você faz? Agora, lembrando, não estou falando aqui, a minha avó faz pilates, que tem hérnia de disco, que tem 70 anos, então, óbvio que ela pode nunca chegar naquele ponto, mas é como se aquele fosse o objetivo, joia? Então, aquilo ali é a linha de chegada. Pode ser que ela nunca chegue, mas a gente sempre vai tentar fazer uma construção como se ela fosse chegar lá, tá? E aí a gente, óbvio, não está entrando aqui com os devidos cuidados, adaptações, com o desmembrar de alguns exercícios que a gente às vezes tem que fazer para poder adaptar, tá certo? Bem, então aí a gente tem a lógica. Dentro dessa lógica, Joseph Pilates criou o Universal Reformer, né? Então, o Reformer universal, o nome já está dizendo, o nome é Reformer, é para reformar o nosso corpo, ele é o reformador. Então, Joseph criou, porque com o Reformer você consegue fazer uma transformação do seu corpo, porque você agora tem uma base, você não está sozinho no mat, você não está sozinho com a gravidade, você não está sozinho consigo mesmo, você tem um assistente, você tem o seu reformador. Então, o teu reformador vai trabalhar potencializando o teu movimento nas pernas, potencializando através das alças, dos straps, né, que são as cordas, que originalmente não seriam cordas, seriam cintas de couro, né, numa largura como se fosse um cinto, né, longo no lugar dessas cordas, nos equipamentos originais. Então é você trabalhar com essas cintas, e aí você potencializa o trabalho de braço, o trabalho de perna, o trabalho de tronco, o trabalho de abdômen, mas não desmembrando. Você faz um footwork, que é uma série lá, teoricamente, de pernas, mas o objetivo dele é sempre quando você está voltando a mola, não quando você está empurrando. Então não é um trabalho de quadríceps e glúteo, tá? Porque eu estou estendendo o joelho, estou estendendo o meu quadril. Não tem a ver com o empurre, tem a ver com o retorno da mola, tem a ver com você controlar a volta, tem a ver com você controlar esse retorno. Então não tem a ver com um momento concêntrico, um momento excêntrico. Óbvio que dá para você fazer dá para você trazer a sua fisioterapia, dá para você trazer a sua interpretação de exercícios terapêuticos, da fisiologia do exercício, da prescrição de exercício, dos princípios da musculação, dos princípios do que seja, tá? Da tua biomecânica, da tua cinesiologia. Dá para trazer isso, dá para você compreender, você enxerga. Se você tem uma graduação na fisioterapia, na educação física ou na dança, e você estudou cinésio, estudou biomecânica, estudou tudo isso, é óbvio que você vai interpretar e você vai fazer não só um raio-x, você faz uma tomografia ali naquele movimento. Mas a intenção é você trabalhar esse freio e essa volta. E com esse freio e essa volta você trabalha seu powerhouse, você trabalha outra coisa no seu corpo. Você tem que ativar seu tronco, você tem que ativar o crescimento axial, você tem que alongar mais. Então, deixa de ser um trabalho de perna, porque não é um trabalho de membro inferior, tá? Então, o Reformer também tem uma sequência tal qual o MET do Return to Life. A diferença é que não teve um livro publicado mostrando isso, mas Joseph Pilates deixou trilhões de arquivos, muitos deles existem e estão dentro de cada uma das escolas e principalmente dentro das escolas que ficaram por último mais vinculadas à Romana Kryžanovska, por exemplo, tá? Então o Sean Gallagher lá em Nova York tem muito dos arquivos, Nélia Garcia aqui no Brasil tem muito dos arquivos. Então a gente tem alguns pontos onde a gente encontra muito desses arquivos e muitos deles também já foram publicados, tá? Outros não foram publicados, outros foram, por exemplo, a gente tem DVDs, eu não tô com eles aqui próximo a mim, mas a gente tem DVDs da Mary Bowen, DVDs da Carla Trier, onde alguns deles têm vídeos originais do Joseph, tá? A gente tem na internet, a gente encontra alguns que foram, né, que foram colocados na rede. E a gente consegue encontrar alguns. Basta colocar Joseph Pilates Original Videos, por exemplo.
E aí você vai encontrar o próprio Joseph fazendo muita coisa que se você fez uma formação que não teve essa lógica, essa visão através do trabalho do Joseph, você vai ver que tem coisas que você nunca viu. E vai parecer algo antiquado à primeira vista, vai parecer algo meio ultrapassado. E abre a cabeça só para poder identificar até onde é ultrapassado, até onde é um trabalho original do Joseph, super aplicável, super funcional e que dá certo no mundo inteiro, que a gente só tem que abrir a cabeça um pouquinho. O Pilates clássico não é um mundo novo, o Pilates clássico é um mundo velho, né? E que a gente pode estar revalorizando, porque foi se seguindo um caminho que parece uma busca sem fim, e aí perceberam que a grande resposta estava lá na raiz, tá? Um dos livros, por exemplo, que eu gosto muito, que tem a ver com todos esses arquivos do Joseph Pilates, eu vou voltar para a linha de raciocínio do Reformador, tá? Mas é esse aqui, tá? É o Contrology. É o autêntico método do Pilates de condicionamento físico e mental, do Carol Koliniak Filho e da Inélia Garcia, tá? É um livro muito bom, que tem muitos dos arquivos. Eu gosto muito de algumas das fotos que a gente tem aqui do Joseph Pilates, que não são encontradas muito fácil. Gosto muito dessa dele, super reflexivo na minha opinião, pronto para levantar de um agachamento. Então, eu gosto muito dessa foto dele. Gosto muito dessa foto aqui também, dele trabalhando com um dos primeiros modelos do Brita Caesar, né? Ou do Pinwheel. E aqui ainda é chamado de Breath Wheel, tá? Então ele está mostrando para um professor de dança moderna, Matt Maddox, tá certo? Para exercitar o diafragma e a respiração adequada para pessoas com problema de asma. Então o cara realmente assim é um antecipado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nesse livro aqui, a gente tem várias coisas, várias explicações, tá? Mas eu vou citar aqui um pedacinho para vocês, porque eu sou uma alucinada pela leitura e pelos escritos do Joseph, tá? Então, aqui tem dizendo assim, a Wunda Chair foi idealizada como uma opção para as pessoas se exercitarem em casa. A pequena cadeirinha, né? A Wunda Chair. Sem a necessidade de se deslocarem para um estúdio de Pilates. Então, a intenção de Joseph era que as pessoas pudessem alcançar o método. Ontem a gente falou sobre essa democratização do método, né? Na conversa que eu tive com o Lipe, por exemplo, no Chá com Joe. Então, se ele publicou um livro, a intenção dele era fazer isso. Se ele publicou vídeos, se ele publicou, né, escritos e tudo isso, ele queria que as pessoas tivessem alcance. Então, eu estou tentando fazer com que todo mundo tenha alcance, que vocês possam fazer o mesmo, tá? Fazer com que as pessoas tenham alcance. As pessoas podem ir ao seu estúdio e fazer o que eu chamo de manutenção. Você oferece a manutenção por exemplo, 2 dias na semana. Mas incentive o seu público a fazer absolutamente todos os outros dias algo que você ensinou, entende? Então, ensine para que ele tenha essa aplicabilidade de movimento, essa aplicabilidade de construção mental, de construção emocional no dia a dia dele. Então, não adianta tudo isso ser construído apenas na aula de Pilates, que só acontece 2 vezes por semana, por 50 minutos, tá bem? Essa é a idealização. Mas a gente não vai conseguir passar isso para ninguém se a gente não viver isso também, tá? Então, meu incentivo é que a gente possa viver isso como profissional do método Pilates. Então, aí diz, dotado de um aguçado senso de observação e sempre à frente de seu tempo, Pilates já antecipava que muitas pessoas sofreriam os efeitos do sedentarismo, como espectadores passivos de televisão. Então, na sua concepção, a Wunda Chair, com todas as características de uma pequena cadeira, teria uma grande utilidade da melhoria da circulação linfática, da região do quadril e no desenvolvimento do centro de força. Realmente, oi Sandrinha, realmente a Wunda Chair é um equipamento que favorece muito o trabalho de centro. Ele é um equipamento extremamente difícil de executar. Para quem conhece essa divisão pedagógica dentro do método clássico, o básico da Wunda Chair é um nível intermediário originalmente. O intermediário da Wunda Chair é um avançado originalmente. O avançado é um superstar, tá? Então, ele não se compara ao básico do Reformer, por exemplo, tá? Ele realmente tem um potencial de exigência muito maior, mas pedagogicamente teve que ser dividido, mas é assim a construção da Wunda Chair. Mas originalmente Joseph Pilates criou a Wunda Chair para as pessoas terem em casa,
não só nos estúdios, para ter em casa, tá? Então, o MET em casa, o livro em casa, a sequência em casa. Então, voltando para a linha do raciocínio, o objetivo final são os 34 exercícios. Executá-los da forma mais fluida e funcional possível, tá? Você se reforma no reformador, né? No reforma. E aí a gente falou os porquês e todas as funcionalidades, basicamente, que o reformer pode nos proporcionar, tá? Lembrando, a Footbar você tem, maravilhoso, super invejável. Então você tem, né, Sandrinha? Então você tem, por exemplo, a Footbar, ele é o Foot Corrector, que foi a sua primeira patente, a sua primeira criação, né? Ele é o Foot Corrector acoplado no equipamento. Ele só não tem as molas ali nos pés, mas o trabalho que você faz ali naquela barra é o trabalho que você faz no Foot Corrector, só que numa posição diferente, tá? Num decúbito diferente. E aí depois que você sai do reformer, aí você vai fazer os corretivos. Então você faz os corretivos na High Electric Chair, ou na Wonder Chair, ou no Cadillac, ou no Leather Barrel, ou no Pad Pull. Então você vai potencializar, ou você transforma, você observou na aula seu aluno, no MET ou no Reformer que tem a sequência. E você observou, esse meu aluno hoje está precisando de tal trabalho. E aí você quer corrigir isso daí. Você não vai voltar para o exercício que ele fez mal executado, ou ainda não 100%, né, funcional. Você não volta para lá. Isso ele vai construir para um outro dia, mas você leva ele para esse corretivo, tá? Levou ele para esse corretivo, ele vai depois ir potencializando, internalizando isso daí e construindo no corpo dele para um dia aquela execução ser melhorada, porque é um sistema de repetição, de certa maneira, né? Então você tem como comparar, você tem como verificar de que maneira você vai estar fazendo para corrigir, para melhorar. E não só isso, você quer potencializar, você vê no seu profissional, você vê no seu aluno um potencial para fazer algo, e aí você leva no Pedal Pull, porque ele é dançarino, porque a gente precisa fazer um trabalho em biperestação nele, então aí você leva para o corretivo devidamente orientado. E aí no final você termina com séries finais que tem a ver com o Magic Circle, que tem a ver com a The Wall, que é a parede, que tem a ver com a Arm Weights, tem uma série completa também. Então você faz exercícios finais que tem uma intenção enérgica de você terminar a aula enquadrado, pronto, pronto para seguir o teu dia, pronto para enfrentar a tua rotina, pronto para enfrentar o que você precisa. O método ele trabalha muita força, muita resiliência. Então é no MET que você constrói aquela luta diária. Será que eu consigo fazer esse roll-up? Hoje você não consegue, mas você vai insistir tanto que amanhã você vai conseguir, depois de amanhã você vai conseguir, né? E aí você vai tentando, você vai aperfeiçoar e o teu roll-up depois vai transformar o teu roll-over que você antes não conseguia fazer. E tá tudo interligado, é um emaranhado e um quebra-cabeças lindo de se ver. E aí quanto mais, como eu disse ontem, quanto mais você estuda, mais você enlouquece, e quanto mais você enlouquece, mais você quer saber, sabe? Então é um universo meio sem fim, realmente ele é instigador, tá? Você conhecer a origem disso, porque é óbvio que é diferente de você trabalhar num estúdio onde 4 pessoas têm que girar dentro de um circuito, você não tem ordem aí, né? Você não tem ordem, um está começando no 100, o outro vai começar pelo push-up, se for o caso. Um vai começar num corretivo que é ideal para outro. Então um vai estar fazendo um Cadillac, um corretivo que de repente é ideal para aquele colega do lado, não para ele, enfim. Então você fornece muitos benefícios, entenda, porque você tira a pessoa do sedentarismo, porque você oferece movimento, porque você oferece qualidade de vida, bem-estar, alongamento, força, postura, mas você não dá o que está por trás, você não dá o que é profundo no método, você não dá esse trabalho que Joseph Pilates queria que todo mundo conseguisse, né? De força, de resistência, de garra, de luta, de mente forte, de corpo como um tanque de guerra, tá? E isso, a lógica está dentro desse sistema, né? Então, assim, a gente não tem que ser, digamos, o método e a gente é terapeuta, e a gente faz terapia, é por isso que a gente trabalha a força do nosso aluno.
é, o método e a gente no final dá um relaxamento. E esse é o lado espiritual, holístico, né? O emocional é porque eu dou uma massagem, o holístico é aquele momento meditativo no final e a parte física é a parte da construção dos exercícios. Corpo, mente e espírito, tá tudo ok na minha aula. Não, o corpo, mente e espírito, ele tá no chacoalhar dos exercícios. Ele está no próprio chacoalhar dos exercícios, tá? Então, quanto mais a gente estuda isso, mais a gente sabe disso. Óbvio que esse trabalho é individual. Eu vou te responder, tá, Marcelinho? Tô terminando essa linha de raciocínio aqui, eu já te respondo. Então, você termina essa linha de raciocínio, desculpa, você termina você entende o sistema de uma maneira mais lógica. Então, você trabalha o trabalho individual, essa é a linha de raciocínio. O trabalho individual, óbvio que ele é mais focado. É óbvio que se eu vou receber uma aula que é direcionada para mim, eu vou voar, porque o meu professor vai estar focado em mim, nas minhas necessidades. Se a gente faz um trabalho em grupo, qual seria o ideal? Que a gente até conversou com o Clério. Dá um gole aqui, o meu chá está quase esfriando. Então, no chá com Joe eu consigo tomar bastante chá, porque eu escuto bastante, né? Que eu tô falando pelos cotovelos, então eu bebo pouco. E aí me dão 3 copos de café, chá e água, eu não sei o que eu vou fazer, viu, dona Pacheco? Então aí a gente tem o trabalho individual. Se for em grupo, o ideal que ficou conversado, por exemplo, não só com o Clério, mas até, por exemplo, com as meninas da TC Pilates que trabalham em grupo, mas é um trabalho em grupo onde é sistemático, é um trabalho em grupo mesmo, que ainda que elas não trabalhem exatamente dentro do sistema clássico, mas no formato bem do sistema, mas é um trabalho que é tudo no Reformer, ou tudo na Wall Unity Tower, ou tudo no MET, tá? Então, esse é um trabalho que dá para você potencializar, dá para você democratizar se o trabalho individual não der para alcançar todas as pessoas, porque é um trabalho mais caro, né, mais personalizado. Então, para aquelas pessoas que não podem, essas pessoas vão fazer um trabalho em grupo. Se você for fazer em grupo, o ideal seria fazer em grupo, só que dentro desses equipamentos que tenham minimamente uma sequência. Se você faz um circuito, já fica mais difícil. O que eu posso fazer e que às vezes eu faço com alunos nossos que saem da nossa formação, mas vão para o mercado de trabalho e tem que trabalhar com o circuito. E aí, trabalhando com o circuito, eles ficam perdidos. Então, eu preciso orientá-los de que maneira trabalhar minimamente dentro do sistema que eles aprenderam, né? Sendo o mais original possível, retirando minimamente a essência do método e poder aplicar sem perder o emprego. O mercado está aí. E é óbvio que o pessoal que vem fazer a formação precisa ser inserido no mercado de trabalho. Mas é óbvio, é do interesse dos formadores também que a pessoa trabalhe. Esse é o objetivo. E se ela não consegue formatar dentro de um sistema que ela construiu, ela tem que se moldar a um outro sistema, que a gente possa ajudá-la a minimamente ir promovendo essas mudanças, que a gente possa fazer de pouquinho em pouquinho, é progressivo e está tudo bem. A gente se aceitar que a gente já entendeu que tem um outro modelo, que tem um modelo original, eu não trabalho nesse modelo original, eu ainda não sei tanto, mas eu estou aprendendo. E cada coisa que eu vou aprendendo, eu vou colocando. Cada coisa que eu vou aprendendo, eu vou colocando. Cada coisa que eu vou aprendendo que não existe, eu vou tirando. Ou que não tem mais lógica para mim, que não tem mais relevância para mim, eu vou tirando. E aí a gente vai fazendo esse passo a passo, né, Sandrinha? Então, eu acho que é bem assim que a gente vai podendo construir, sem a grande pressa, sem um grande preto e branco. Lembrem disso, a gente não precisa fazer isso. Saí de uma formatação de trabalho, fui para outra e apaguei. Vamos fazendo, se permitam fazer o pouco a pouco, porque senão você trabalha no que está trabalhando, caso não seja esse que você está descobrindo, e você fica frustrado, você não consegue mais fazer nada direito, porque você vai se julgar e se recriminar, como se você não fizesse algo bom. E não é verdade, você faz algo muito bom, né? E você sabe disso, você promove resultados nas pessoas, você promove transformação nas pessoas. O movimento causa isso, né? Você causa isso, a sua boa vontade causa isso, a sua empatia causa isso, né? O seu potencial de trabalho causa isso.
a tua alma quer melhorar a pessoa, o teu coração tem verdadeiro interesse. O resto permita-se conhecer, permita-se ter conhecimento, ter mais educação dentro do método, abra a cabeça e vai fazendo a progressão pouco a pouco. Se isso for interessante para você, se isso tocar teu coração, se isso mexer com a tua alma e disser, opa, o momento como o próprio Lipe falou ontem, o momento ahá, certo? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer, fechando a linha do raciocínio para o que eu queria dizer hoje, tá? E aí eu vou abrir nesses últimos momentos, eu espero que isso tenha sido interessante para vocês, lembrando que a minha intenção é preencher algumas lacunas que a gente vai abrindo dentro do Chá com Joe. A gente conversa lá e quando a gente conversa, para algumas pessoas que estão assistindo, pode ser que aquele assunto seja algo assim, meu Deus, o que é isso que eles estão falando? O que são essas nomenclaturas? O que são esses nomes? O que é essa lógica? Eles estão falando uma linguagem que eu te conheço. Então, essas lacunas que vão surgindo, porque a gente não fala da base, a gente já fala, né, uma linguagem conhecida pra gente às vezes. Então, é falar essa base. Então, divulguem, se puderem, se desejarem, que o projeto 939 tem esse interesse. Preencher essas lacunas para ir alimentando com conteúdos para que todo mundo consiga entrar nessa mesma atmosfera de percepção, de cultura geral do método, de filosofia por trás, né? de cada uma dessas coisas que a gente vai, que para mim são relevantes, que para o Joseph Pilates são relevantes. Então, se para o Joseph Pilates é relevante, a minha missão é seguir adiante, a minha missão é levá-lo adiante, tá certo? Eu não estou com um ângulo muito bom para mostrar, mas é levar adiante o Joseph Pilates para todo mundo. E que vocês se acharem que é importante, que toca realmente vocês, que a gente possa fazer isso num grande coletivo, tá? Então, bem, esse é o conteúdo de hoje, e aí eu já estou agradecida por ter conseguido compartilhar, muita gente aqui participou, observou, tá? Me mandem, às vezes vocês têm como mandar por aqui, se vocês não quiserem mandar nenhum comentário por aqui, me manda lá no direct, eu vou estar vendo tudo, mas me passa um feedback do que vocês acham da intenção do projeto 939, tá? Então, para que eu possa entender onde a gente pode ir. Tem muita gente falando comigo, então eu estou construindo baseado no que eu acredito e baseado no que as pessoas vêm me falar, tá bem? Deixa eu só responder a um questionamento aqui, como se fosse uma pergunta de leigo. Vamos lá, não sei se o Marcelo ainda está por aí, mas pergunta de leigo. O Pilates evita lesões futuras ou é puramente corretivo? O Pilates, ele potencializa a funcionalidade do nosso corpo, né? Potencializando a funcionalidade do nosso corpo, ele evita lesões porque ele trabalha na globalidade, ele trabalha fortalecendo tudo de forma igual e alongando tudo de forma igual, se eu for falar numa linguagem mais leiga, né? Então, fazendo dessa forma, a gente tem a seguinte construção no nosso corpo. Numa academia, se a gente não tem uma devida orientação, a gente faz muito exercício de extensão de joelho, né? Muita. Ou de agachamento, ou extensão de joelho, a gente fortalece muito, por exemplo, o quadríceps, né? Muito a cadeia anterior, muitos flexores de quadril. Mas a gente não faz quase nada de extensão. Raramente a gente fica de barriga para baixo fazendo aqueles exercícios de flexão de joelho, tá? Que o pessoal chama de glúteo. Isso, por exemplo, provoca um trabalho de sobrecarga na articulação do joelho, promovendo lesões, né? Lesões de joelho. Muita gente que faz academia tem lesão de joelho porque não trabalha todos os músculos que estão ao redor do joelho de forma equivalente, né? De forma protegida. E o método Pilates, ele tem um sistema tão organizado e tão inteligentemente armado que ele trabalha de forma equilibrada. Então, todas as articulações, elas são protegidas, né? O nosso corpo é protegido. Então, ele evita lesões futuras porque ele já é um corretivo. Então, ele não corrige só as lesões existentes, ele corrige o nosso corpo, ele alinha nosso corpo, ele corrige o nosso corpo, ele trabalha de forma equilibrada. É um exercício chamado exercício inteligente. Então, ele fazendo dessa forma, ele consegue evitar essas pequenas lesões do dia a dia mesmo, tá? A torcicolo, às vezes, é uma forma de dormir, não só um movimento que você faz, né? Óbvio que ele pode prevenir, quanto mais movimento você tenha, melhor, mas, por exemplo, dores de coluna é fato.
Meu irmão é dentista, né, cirurgião dentista, e ele tem dores na coluna, é óbvio. Ele está lá em João Pessoa. O que é que a irmã sempre disse para ele fazer? Pilates. Por que ele não faz? E aí o que é que ele tem? Dor na coluna, mas muita dor na coluna. E é uma das doenças típicas do dentista, do motorista, daquele profissional que trabalha muito tempo sentado. Então, são coisas que a gente pode evitar. A gente tem muito professor que faz aula conosco, muito atleta que faz aula conosco, muito dentista que faz aula conosco, muito psicólogo que faz aula conosco. Por quê? Porque entende essa relação de prevenção, né? Fica aí o recado, né, Marcelinha? Cadê? Muito interessante, tá em várias situações, né, Cris? Pois é, olha só. Eu acredito que evita sim, pois prepara o corpo para cada atividade, exatamente. Bem, pessoal, eu não sei se vocês... Daqui a pouco o tempo encerra, né? O tempo da live eu comecei às 9h39, são 10h30. Então, daqui a pouco termina. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma sugestão, eu vou estar fazendo toda terça-feira. Terça-feira que vem tem um projeto 939 de novo. Alguém me pediu para eu mostrar o segundo livro, né? O segundo livro é esse aqui, que você encontra no site da Inélia Garcia. Se você colocar, acredito que www.pilates.com.br talvez, mas se procurar com o nome Inélia Garcia, você consegue encontrar os sites dela também, aí você consegue encontrar esse livro, tá certo? É um livro muito bom. Também tem o Escritos, que é um livro encontrado nesse acervo dela, tá? E o Escritos, ele nada mais é do que o Return to Life e o Your Health, com um livro adicional, alguns escritos adicionais do Joseph sem nome, sem título, tá? Mas é como se fosse com um acréscimo desse terceiro livro. É uma leitura um pouco mais, com uma compreensão um pouco mais rebuscada, tá certo? Um tanto quanto mais aberta, mas o Joseph Pilates tinha muito escrito nesse nível, tá? Ele tinha muito escrito nesse nível mais aéreo, mais aberto, que a interpretação é que é a parte mais importante, né? Então, é bem pequenininho esse trecho, mas que você só encontra nesse livro escrito. Então, você teria que, se você for comprar a obra completa de Joseph Pilates, que tem os dois livros, a melhor maneira seria comprar o Escritos, porque aí você encontra já esses três, digamos, tá? Que Joseph nunca publicou. E um dos outros livros também, hoje eu só vou mostrar esses três, que eu já mostrei várias vezes, vários livros. Depois eu vou deixar naqueles stories que você deixa para sempre, que eu esqueci o nome, mas arquivados, eu vou deixar esses livros, tá? Então, esse outro também super recomendo sempre. Método Pilates do Condicionamento do Corpo. Um livro da Cecília Ponelli, também da Editora Forte. E a gente encontra várias coisas. Se você não estudou com esse equipamento, que é o Foot Corrector, com o Toe Corrector, por exemplo, tá certo? Na verdade aqui, qual foi que eu mostrei? O Neck Stretcher, tá? Aqui o Toe Corrector, aqui o Push-Up Device. São acessórios que não são ensinados em curso, né? Isso é facilmente trocado por bola, rolo, faixa elástica, né? Então aqui, ó, o Pedal Pull. Aí o Magic Circle, conhecido como Arco Flex, todo mundo conhece, né? Porque ele é encontrado, por exemplo, no treinamento funcional, enfim. Aqui, a guilhotina, ou seja, então a gente tem vários trabalhos, várias explicações sobre cada um dos princípios, dos acessórios, dos equipamentos. Então, para conhecer inicialmente, nada melhor que isso, tá? O que é que eu queria dizer a vocês nesses últimos minutinhos? Alguns de vocês já devem saber, né? E já me acompanham lá. Mas, uns 2 anos atrás, eu comecei um canal no YouTube, Vanessa Mello Pilates, de uma forma muito caseira, tá? Era com a intenção de fazer com que os meus alunos da formação tivessem uma acessibilidade, alunos da formação, os clientes que praticam Pilates conosco, tivessem um acesso a uma informação que eu achava relevante. Nem todo assunto nos vídeos se trata de Pilates, mas muitas vezes se trata de assuntos que têm a ver com Pilates, que têm a ver com a nossa produtividade humana, enfim, com a nossa resiliência, com as coisas que eu acredito. Mas dá para vocês fazerem um grande filtro do que vocês acham lá importante assistirem primeiro ou não.
E tem muitos vídeos, tá? Tem, eu acho que 100, pelo menos uns 100 vídeos assim. Então, se vocês quiserem acompanhar em alguns momentos alguns vídeos, o título diz muito dele. Então, por mais que o áudio não está tão legal, na época, como eu disse, era muito mais caseiro, o áudio não está muito legal, a imagem está meio assim, eu tenho um eco, mas a ideia por trás disso tudo, tem muito conteúdo lá já, tem muita indicação de livro, eu falo um pouco sobre alguns livros, sobre alguns DVDs, sobre alguns filmes, sobre alguns documentários, sobre os elders, sobre os princípios, sobre as formatações, sobre Pilates clássico, contemporâneo, ou seja, eu já deixo lá, já tem muito conteúdo lá também, se vocês quiserem acrescentar e conhecerem um pouquinho mais desse universo, tá? Além disso, alguns desses vídeos foram transformados em áudios para o podcast. Então eu também tenho um canal no podcast. Podcast é aquele aplicativo que todo celular tem, se não tiver dá para baixar, podcasts. Então você baixa e procura Vanessa Mello Pilates e aí você vai encontrar também. Não todos que estão lá, mas tem muito áudio já, então tá dirigindo, não dá para ficar acessando o YouTube, coloca o podcast, salva antes os áudios e escuta enquanto está dirigindo, está no ônibus, está no metrô, está onde for, e dá pra gente fazer esse aprendizado. Tem algum compartilhar lá que serve. E os outros eu vou estar acrescentando a cada vez que eu estiver podendo fazer aqui esse encontro do Projeto 939. Próxima terça-feira a gente tem no Chá com Joe. Hoje à tarde a gente tem um encontro no Chá com Joe com a Aline Haas. A Aline Haas, assim, uma pessoa incrível dentro do método, com muitos estudos, com muito conhecimento, sabe? Então ela vai compartilhar conosco. Vai ser 7 ou 8 da noite onde ela está. E ela vai compartilhar conosco às 2 da tarde hoje, tá? Então, essa busca, ela é progressiva. Então, no que eu puder ajudar para que a gente possa fazer isso, e quem já está mais adiante na busca e quiser me ajudar, e quiser compartilhar, e quiser me dizer de que forma eu posso ajudar mais também, pode me dizer tanto quais são suas dúvidas, quanto de que maneira eu posso ajudar ainda melhor, tá bem? Então, contem comigo para que a gente possa fazer uma revolução, uma mudança, uma transformação, para que a gente possa fazer as pessoas realmente sentirem o verdadeiro retorno à vida, para sentirem essa filosofia e o objetivo de Joseph por trás de tudo isso. Tem muito mais do que perna, braço, tronco e abdômen e alongamento, minha gente. Podem acreditar, há muito mais no Pilates do que se imagina, tá bem? Então, são vídeos incríveis, estou na saga de 1 por 1. Maravilha, Cris, eu vejo seus comentários lá. Que bom, Naya, que bom. Tá virando da minha família, que coisa boa. Obrigada, viu, minha gente? Então, assim, olha, com 1 minutinho aqui encerra, tá bem? A gente ainda tem muito Chá com Joe esse mês, tem muita gente linda para entrar. A Aline tá aqui, é uma dessas pessoas, tá bem? Então, a gente vai estar compartilhando a história de cada um. Tem muita coisa boa. Hoje a gente tem a Aline Haas e o resto da semana vocês não sabem como é que vai ser, tá? Então, muito obrigada pela participação de todos. Eu espero os comentários de vocês ou o feedback de vocês. Eu vou deixar essa live salva, então se vocês quiserem, vocês compartilham essa live com algum amigo, com alguma amiga que precisa entrar nesse universo, que vocês acham que isso vai dar uma clareza maior, tá bem? Então, olha, cheiro enorme no coração. Me deram tanto líquido aqui que eu não tomei nada hoje. Só falei, não foi? Vou tomar tudo agora. E aí mando isso nos stories. Cheiro enorme para vocês. Que o dia de vocês seja lindo, iluminado, maravilhoso. E a gente se encontra às 2 da tarde no Chá com Joe, tá certo? Cheiro, pessoal. Beijo, 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 beijo.